Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e cada vez mais se fazer presente no nosso meio por meio da celebração da palavra e da comunhão, irmãos. Por mais que nós estejamos longe um dos outros, aqui a internet que separa muitas vezes une também, não é verdade? Formamos uma comunidade aqui, uma família. E eu fico muito feliz de diariamente estar com vocês. Fico feliz de ver Deus trabalhando na vida de cada um. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos lá? Peço que continue curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda, tá? A família a crescer. Vamos tirar as vendas dos olhos. Vamos levar o amor ao mundo. Vamos aí, meu irmão, conquistar e levar pessoas para morar conosco no céu. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 7, o versículo 47. Diz assim: Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que havia antes se encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galiléia. Então foram todos para casa. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor está libertando corações da escuridão. Eu creio que o Senhor está tirando pessoas das trevas, como aconteceu comigo, irmão, com referência a essas pessoas. E eu creio que o Senhor, em sua bondade, Ele nos ensina muito. Por exemplo, irmão, todos nós, antes de sermos pai e mãe, nós primeiros nascemos como filhos. E pai e mãe é um título. E filho também é um título que, sim, deve se submeter à autoridade do pai e mãe, mas cada um desses títulos deve ter a sua determinada função, e essa função, sempre quando o Senhor distribui uma função, é numa tentativa de amor. Deus é amor, irmão. Nós precisamos ter essa característica bem latente em nosso coração. João, esse próprio apóstolo vai dizer nas suas epístolas, em 1 João capítulo 4, versículo 16, que Deus é amor. Não é um estado, ele sempre será amoroso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele não muda, ele sempre será amoroso, ele é amor. E ele nos fez com esse propósito, irmão, de nos amarmos uns aos outros. E Jesus veio para ensinar isso. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar ensinando não conseguiam, irmão, como os líderes religiosos da época. E nesse momento aqui, eles tentaram prender o Senhor Jesus, mandaram os guardas, porque o Senhor Jesus estava ensinando lá no templo, na festa da dedicação, e ali ele até disse alguma coisa sobre o fluir do Espírito, o fluir das águas, rios de água vivas correrão. E algumas palavras dele confrontavam bastante todo mundo. Então as pessoas, alguns criam, outros não criam, provocava bastante divisão. E essa é uma das características que acontece quando nós aceitamos a palavra. Nós vamos ficar definindo, mas o que é certo, o que é errado? Bom, e as escrituras nos dizem, e eu quero trazer esses versículos para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para o despertar. Diz assim: Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Irmãos, por quê? Os guardas chegaram, sem ter prendido o Senhor Jesus, olharam para os fariseus, de frente ao sinédrio, que era o conselhão, e falaram assim, as palavras, quero ler com vocês aqui, fala assim, nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam, perguntaram, onde que está Jesus? Não mandamos nós prender? E nesse momento, nunca ouvimos alguém falar como ele. As palavras do mestre encantam, as palavras dos mestres libertam, as palavras dos mestres trazem vida, as palavras dos mestres conduz, resgata, restaura e determina. As palavras que nos dão vida. Irmão, e quando essa palavra toca o coração, nós sabemos, acontece isso aqui.
Mas aqueles que não tocam o coração como os fariseus, vocês foram enganados, zombaram os fariseus. Mas por que zombaram, irmão? A frustração por não conseguirem o que queriam. E todas as vezes que nós depararmos com pessoas que não querem, que querem que a sua vontade seja cumprida, você vai perceber que essa frustração se transformará em zombaria. O inimigo, ele usa muito de zombaria, irmão, de escarnecimento. Olha, Davi escreveu isso no seu salmo, ele passou por isso, ele fala assim, ó, em Salmo 42, versículo 10. Cada vez que zombando eles perguntam, então onde anda esse seu Deus? É como meus ossos sofressem agonia mortal. Nesse momento nós temos a impressão de que quando os inimigos estão zombando, nós estamos passando por esse tipo de humilhação, é como se Deus não estivesse conosco, mas não, irmão. Isso tem um propósito, nós devemos crer e suportar. Suportar, olha, eu falo muitas vezes, a maioria das vezes calado, se não tiver o que falar, irmão, cale-se. Deixe que Deus responda. Irmão, quando nós não soubermos operar justiça por meio da palavra, ou não, sabe, eu muitas vezes opto por ficar calado. Muitas vezes, irmão, muitos irmãos me ofendem aqui no canal, às vezes vocês não veem porque são muitos vídeos, mas eu vejo, e às vezes o YouTube identifica que é zombaria, ele manda para mim, mas depois ele mesmo exclui, não sou eu que excluo, tem alguns que nem são zombaria, ele identifica como e ele mesmo exclui, então às vezes vocês nem veem, mas acontece muito e eu não me preocupo, irmão, eu tô aqui para pregar a palavra, é pregando Jesus que nós seguimos. Olha, no 48 ele fala, por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? Você entende isso? Se não faz parte, irmão, logo é excluído, não é verdade? Não creem e não quer que os outros creiam. É forte isso, né? Vamos ler novamente? Por acaso, um de nós que seja, um de nós, e ali na frente vai se manifestar o remanescente, um de nós que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele. Eles não creem, meu irmão, e não querem que nós creiamos no nosso propósito. Porque quando você não crê no propósito, meu irmão, quando você não crê no propósito, minha irmã, você facilmente será dominado. Por quê? Porque Deus, ele favorece, e aqui o favorecer é a graça, o favor é derramado sobre quem crê no propósito. E o diabo sabe disso, irmão. Então o diabo vai usar pessoas influentes para te fazer duvidar do propósito, com zombaria, porque não querem. A intenção é clara, irmão. A intenção é clara. A intenção é clara, irmão. Não querem que você creia. Olha, eu quero ler com vocês o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele fala justamente o porquê. Ele fala assim, ó, 1 Timóteo 6, versículo 3, capítulo 6, versículo 3, assim, que ele fala, se alguém ensina uma falsa doutrina e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera e que só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, e aqui é a origem, o pecado, irmão, que não confessa, que não quer confessar, não sabem dizer a verdade, são mentirosos. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se dele. E eu vou além, irmão, não querendo acrescentar nada à palavra. Aqui Paulo estava combatendo os falsos profetas que querem dinheiro. Mas existem pessoas que também querem apenas que a sua vontade se cumpra, seja ela qual for, e não a vontade de Deus. E eu falo, ontem eu estava conversando com a minha filha sobre isso, e eu fiquei muito feliz de ouvir ela falar. Ela falou assim, pai, para cada um tem o que é certo e errado. E olha que ela falou assim, não é isso que eu quero dizer, você está entendendo? Eu falei assim, eu entendi, minha filha. Você está falando que cada um tem o seu caminho diante de Deus. É isso, pai, ela falou para mim. Porque cada um tem um propósito. Deus fez cada um de uma forma. Então, às vezes, o meu caminho vai ser diferente do seu. Eu falei, minha filha, que bom que você chegou a esse entendimento.
eu fico muito feliz, porque isso verdadeiramente quer dizer que Deus tem falado com você e que as minhas orações têm sido ouvidas. Porque, irmão, irmã, cada um de nós temos um propósito e não sabe, não é ali numa união, numa uniformidade. Eles usam muito aquele versículo do apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Mas Cristo, meu irmão, ele agiu para um propósito específico. Ele carregou a sua cruz e cada um deve carregar a sua cruz. Os propósitos individuais, eles se interagem no coletivo promovendo fé, mas primeiro Deus trabalha um por um, e aqui eles não querem que nós creiamos. Olha, a palavra vai dizer: as multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei, são amaldiçoados. E aí começa a partir. Eu fico rindo, irmão, de nervoso. Não me leva a mal, não. A gente lembra de algumas coisas bem desagradáveis. Porque se discordamos, nos rejeitam. E como que nos rejeitam, Alisson? Ofensas e maldições. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós chegamos, nós não temos conhecimento da palavra de Deus. E, como eu disse, Deus é amor. Ele amaldiçoa? Sim, irmão. Amaldiçoa. Não tenha dúvida disso. Não estou aqui negando isso, não. Agora, eu não devo usar isso em benefício meu para domínio de massas, para domínio de mentes. Primeiro, Deus nos ama, irmão. A gente vê isso em todos os milagres do Senhor Jesus. A gente vê em João 8 aqui o próximo, depois dessa discussão, o que aconteceu? Eles trouxeram a mulher para pôr Jesus à prova, a mulher justamente de que foi pega em adultério. O que eles queriam, meu irmão? Pedrada na cara da mulher. Queria condenar a mulher. Jesus: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O único que podia julgar não nos julgou, irmão. Logo na sequência, no relato dos fatos aqui de João, na sequência, entende? Por quê? Porque a intenção é clara, irmão. A intenção é clara. A intenção de um religioso, irmão, é clara. Eu quero repetir isso: a intenção de um religioso é clara. Agora, Jesus, o que ele fez, irmão? Ele livrou ela dos inimigos. Vamos lá. Livrou ela dos inimigos, livrou ela da condenação, falou: eu também não te julgo. Mas aí ele deu uma palavra para ela: vai e não peques mais, para que te dê tudo bem. Por quê? Porque primeiro ele nos ama, irmão. Depois ele nos conduz a um processo. E dentro desse processo nós temos perdão ilimitado. Se nós ficarmos no processo de purificação, irmão, nós podemos ficar ali quanto tempo for necessário. Deus tem paciência para tirar todos os carrapichinhos e impurezas do nosso coração. Por quê? Porque ele sabe que dói, irmão, tirar o pecado de dentro de nós. Por que que Deus conduziu o povo israelita? C.S. Lewis vai falar que ele conduziu o povo israelita pelo deserto porque ele tinha tirado o povo do Egito. Agora era necessário tirar o Egito de dentro do povo. E muitas vezes nós somos assim quando chegamos na igreja, irmão. Nós chegamos lá e, sabe, até o alvará nos livra da cadeia, mas o Senhor é que livra nós do crime, da prisão que está dentro de nós. Então a gente precisa continuar ali como? Irmão, como que a gente fica? Com amor. É o amor que mantém ali. E então as pessoas usam desse tipo. Mas nós vemos, irmãos, que a palavra... E eu gosto de trazer muito versículos com vocês para que fique aparado tudo aquilo que eu estou falando com as palavras do mestre. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 24. Depois do discurso de Mateus 23 dos fariseus, ele pega e diz o seguinte: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais. Eu quero me pegar essa parte. Que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Porque, irmão, o escolhido ele passou pelo refinamento, ele passou pelo processo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos desistem no processo. Muitos dos que desistem no processo, irmão, se devem aos machucados feitos pela religião. Esse é um dos motivos. Também não vamos negligenciar a nossa parte, colocar a culpa no outro.
não é verdade? Mas o Senhor está dando palavra justamente para que a gente venha a estar munidos contra as artimanhas do maligno. Por quê? Porque ele usa as pessoas que estão em trevas, irmão. E a nossa luta não é nem contra essas pessoas, não. Nós não devemos nos associar a elas, mas também nós devemos estar munidos. Irmão, quando você ouve uma heresia, você fica... Você se defende, você sabe que é uma heresia, você sabe que é um falso ensino. E tem muita heresia por aí, muita mesmo. Olha, a palavra vai dizer: então Nicodemos, líder que havia se encontrado com Jesus antes, perguntou. Eu amo João falar, líder. Você está vendo que a questão não está em ser líder ou não, irmão? A questão está no encontro. Encontrou com Jesus, encontrou com a palavra. Então, irmão, ainda, ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Teve um encontro com o mestre, irmão, e foi confrontar. Essa pergunta foi confrontativa. Nós vamos chegar lá no teor da pergunta, mas há 7.000 que não se dobraram, que não negociam com o inferno, que não se dobram à sua dor, ao seu medo, que confrontam. Olha, ainda armam. Eu gosto de um texto que mostra isso. Essas pessoas, irmãos, eles são chamados de remanescente. O que é o remanescente? Remanescente, na etimologia da palavra, significa aquele que sobrou, aquele que se guardou, aquele que ficou, sabe? O remanescente é um único, irmão, que é o que não se dobra. É o que não se dobra. E tem um texto ali em Miqueias, capítulo 5, versículo 7, que olha como vai ser essa pessoa. Então o remanescente de Israel será no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor. E o que é um orvalho, irmão? É uma chuva bem fininha que cai pela manhã, que rega as plantas e dá vigor para ela. Cai paulatinamente, bem devagar. Ele fala, como a chuva que cai sobre as plantas. Ele não colocará a sua esperança no homem, mas em Deus. Tem remanescentes aí? Bom, o que Nicodemos perguntou? A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver audiência, irmão? Quem é o ignorante? Quem é que está se valendo? Né? Haverá confronto de conhecimento, irmão. Deus levanta pessoas para haver confronto de conhecimento. É necessário que haja. É necessário. Muitas pessoas, irmão, quem não quer que tenha confronto, normalmente está do lado, sabe? Quem não quer que haja o confronto, quem que não quer que haja o diálogo, que se expõe às ideias, normalmente é porque essa pessoa é a que está na escuridão. Então haverá confronto. Então o que ela tenta fazer? Ela tenta dissipar logicamente com conhecimentos, com heresias. Mas Paulo vai dizer, quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler o versículo 18 e 19, que o apóstolo Paulo fala para as igrejas. Ele fala, tendo ouvido a discussão que ocorre durante as reuniões. Que reuniões, irmão? Nos cultos. Vocês já viram discussão sobre palavra no culto? Quem aí já viu? Eu já vi. E das divisões que surgem entre vocês, eu posso realmente crer nisso, mas suponho que isso seja necessário, para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados por Deus. Eu estou vendo um aqui. Eu estou vendo Nicodemos. Eu estou vendo pessoas que encontraram com a palavra. Eu estou vendo pessoas que tiveram um encontro com um propósito. Eu estou vendo pessoas que entenderam e foram ter com Jesus e entenderam que o propósito é maior do que homens, que o propósito é maior do que governos, que o propósito é maior do que a dor, que o propósito é maior do que tudo. Rebandaraya. Pessoas que não se dobram. Agora a palavra vai mostrar quem é o verdadeiro ignorante. Porque, você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo se há algum profeta que vem da Galileia. A grande questão é que Jesus nasceu em Belém, irmão. Mateus 2, versículo 1 vai dizer isso para nós. E eles sabiam disso. Recabandaraya. Só que eles tentam, você entende? Dá um jeitinho, irmão. A verdadeira ignorância será revelada, irmão.
Deus, ele faz justiça, ele mostra quem é que está com a verdade. Então, assim, o que eu recomendo, irmãos? Eu, sinceramente, o que eu recomendo? Se Deus mandar você se posicionar, se posicione. Se não, fique calado. Sabedoria do silêncio para deixar Deus falar. Deus vai despertar o coração das pessoas que devem se levantar, irmão. Contra, sabe? Paulo vai dizer em Efésios 5:11 que nós não nos devemos associar às obras das trevas, mas antes condená-las. Ou seja, nós não devemos, meu irmão. Olha o que Pedro vai falar. Vamos ler 2 de Pedro. Quero ler com vocês primeiro, antes de ler, para exemplificar. 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Pedro fala o seguinte: no passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Quem que é mestre? É o que ensina. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou, porém o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já o condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Mas por que nós erramos, irmãos? E aqui a gente precisa aprender com o mestre. Por quê? Por que nós erramos ao identificar? Por quê? Irmão, tudo está na nossa disciplina, no nosso devocional, no nosso quarto de oração. Leitura, oração e leitura bíblica. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer justamente a eles. Fala assim, ó, Jesus respondeu: o erro de vocês é causado pela sua ignorância da Escritura e do poder de Deus. Vamos ler na versão Ferreira de Almeida. Errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Percebe, irmão? Percebe que eles não tinham conhecimento nem das Escrituras e nem do poder de Deus. Não conhece, irmão. Não entendem. Por quê? Porque não estão dentro do propósito. Agora, a palavra diz, e eu quero terminar, fala assim, ó: então todos foram para casa. E eu quero te dizer, meu irmão, tentaram prender Jesus, mas quem está em Cristo, meu irmão, o inimigo não toca, sabe? O inimigo arma ciladas, Cristo desfaz as ciladas, e eu quero te falar, não vai te tocar. Porque o inimigo, irmão, ele quer que você desista da cruz. Eu quero repetir, o inimigo, ele quer que você desista da sua cruz. Mas eu quero declarar que o propósito do inimigo não subsistirá. Serão todos espalhados, serão todos confundidos. E é o que diz em Isaías capítulo 41, versículo 11. Os seus inimigos, quero puxar esse versículo para ler com vocês. Confundidos e envergonhados serão todos os seus inimigos, todos os que contenderem contra ti. E é o próprio Deus que fará isso. Fique na postura, irmão. É do lado de Jesus, é pregando Jesus que nós seguimos. Fica do lado, porque depois disso você verá a mão do Senhor te levando a viver o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Tchau, tchau.